E se eu te dissesse que os lugares mais impressionantes do planeta não servem apenas para tirar fotos bonitas, mas para ensinar lições que podem mudar completamente a forma como você vive? Parece exagero, eu sei. Mas a verdade é que a maioria das pessoas passa pela vida sem perceber que a Terra está o tempo todo tentando ensinar algo. Em meio a cenários de fantasia, paisagens de outro mundo e uma beleza surreal, existe um conhecimento silencioso que quase ninguém acessa, simplesmente porque ninguém ensinou a olhar. Talvez o cansaço que você sente não venha da rotina em si, mas da desconexão. Desconexão com o tempo, com o ritmo natural das coisas, com aquilo que realmente importa. Enquanto o mundo acelera, a natureza segue firme, criando lugares mágicos, sustentando um espetáculo da Terra que funciona há milhões de anos sem burnout, sem ansiedade e sem atalhos. E aqui está o paradoxo. Quanto mais você tenta controlar tudo, mais distante fica da clareza que procura. Ao longo desta jornada, além dos mapas, você vai perceber que cada paisagem carrega um ensinamento prático, aplicável e profundamente humano. Não é sobre viajar o mundo, é sobre aprender com ele. E, se você permitir, essas histórias podem te ajudar a reorganizar decisões, ritmo e propósito, usando a própria Terra como mentora silenciosa. A pergunta é simples. Você está pronto para enxergar o mundo e a si mesmo de um jeito que quase ninguém enxerga? Lago Bled. Há lugares que parecem ter escapado de um cenário de fantasia, e o Lago Bled é exatamente assim. À primeira vista, ele entrega uma beleza surreal, quase desconcertante, como se alguém tivesse pintado a paisagem com calma e intenção. A atmosfera mística que envolve suas águas silenciosas lembra que a natureza não grita, ela sussurra. É o tipo de lugar mágico que convida à pausa, à observação e à escuta interna. E veja só, quando a gente desacelera diante de um encanto natural desses, começa a perceber o quanto o mundo vai muito além dos mapas. Quem observa com mais atenção percebe que o Lago Bled é um verdadeiro espetáculo da Terra em movimento lento. A neblina que chega cedo, o reflexo das montanhas, o sino distante da igreja na ilha, tudo coopera para criar paisagens de outro mundo. Já reparou como ambientes assim ensinam mais do que muitos livros? Um mentor sábio diria: caminhe ao redor do lago sem fones, sem pressa. Faça como quem aprende a ouvir o tempo. É um exercício simples, mas poderoso, para quem anda com a mente sempre acelerada. E há uma lição prática aqui, quase escondida. Assim como o Lago Bled mantém seu equilíbrio entre água, floresta e pedra, a vida também pede harmonia entre ação e silêncio. Que tal aplicar isso no dia a dia? Reservar 20 minutos para uma caminhada consciente? Escrever pensamentos num caderno? Ou até reler um livro que acalma, como O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, já muda tudo. Porque, curiosamente, quando a gente aprende com esses lugares mágicos, algo dentro de nós começa a se reorganizar, preparando o terreno para o próximo cenário. Grande Muralha da China. A Grande Muralha da China não é apenas pedra empilhada sobre montanhas. Ela é um diálogo silencioso entre o ser humano e a natureza, inserida em paisagens de outro mundo. A muralha serpenteia por colinas, vales e cumes, como se estivesse tentando acompanhar o ritmo da terra. Há uma beleza surreal nesse contraste. Algo construído para resistir ao tempo sendo lentamente moldado por ele. O vento, a chuva e o sol lembram, sem cerimônia, que todo espetáculo da Terra é vivo e em constante transformação. Caminhar por ali é perceber que a atmosfera mística não vem da grandiosidade, mas da persistência. Cada trecho revela cenários de fantasia, onde a neblina cobre as torres e o silêncio fala alto. Um mentor atento diria que esse lugar ensina sobre constância. Passo após passo, pedra após pedra,
É como construir um projeto pessoal ou um sonho grande. Ninguém vê o progresso diário, mas ele acontece. E acontece mesmo quando parece que nada está mudando. Na prática, a muralha inspira disciplina e visão de longo prazo. Quer aplicar isso? Escolha um objetivo simples e diário. Ler 10 páginas de um livro como Hábitos Atômicos. Caminhar 15 minutos por dia ou escrever uma ideia por noite. Pequenas ações, repetidas, constroem algo que vai muito além dos mapas mentais que costumamos impor a nós mesmos. E curioso é notar como, ao entender essa força silenciosa, a mente já começa a se preparar para um ambiente onde a própria vida se reinventa. Ilhas Galápagos. As Ilhas Galápagos parecem ter sido colocadas no planeta como um lembrete vivo de que a natureza gosta de experimentar. Ali, a beleza surreal não está só no visual, mas no comportamento da vida, que age sem pressa e sem medo. É um daqueles lugares mágicos onde a lógica comum falha e somos convidados a observar com humildade. Entre rochas vulcânicas e mares profundos, surgem cenários de fantasia que deixam claro: a Terra cria, testa, ajusta e segue em frente. Há uma atmosfera mística em perceber que cada espécie encontrou seu próprio caminho para sobreviver. Nada ali é exagero, nada é desperdício, tudo é adaptação. Um mentor sábio costuma dizer que esse é o maior ensinamento das Galápagos. Quem não se adapta, fica para trás. E isso vale para a vida real também. Em um mundo que muda rápido, observar essas paisagens de outro mundo nos ajuda a aceitar mudanças com menos resistência e mais curiosidade. Na prática, essa lição é direta. Em vez de lutar contra mudanças inevitáveis, experimente aprender com elas. Mudou de fase na vida? Ajuste sua rotina, troque hábitos antigos por novos, como aprender algo prático, fotografia, escrita, ou até noções de finanças pessoais com livros como Pai Rico, Pai Pobre. Porque quando a gente entende que evolução é movimento, começa a enxergar o espetáculo da Terra dentro da própria jornada. E isso abre espaço para um ambiente onde a água, o gelo e o tempo assumem o protagonismo. Deserto do Saara. O deserto do Saara é a prova viva de que o vazio nunca está realmente vazio. À primeira vista, ele parece silêncio absoluto, mas basta ficar alguns minutos para sentir o movimento invisível do vento redesenhando tudo. Há uma beleza surreal nesse espaço aberto, onde as dunas mudam de lugar como pensamentos inquietos. São paisagens de outro mundo, quase um cenário de fantasia, em que a Terra mostra sua força sem precisar de exageros. A atmosfera mística do Saara ensina algo que poucos lugares conseguem: o valor da simplicidade, sem distrações, sem excesso, sem ruído. Um mentor sábio diria que ali a mente aprende a respirar. É curioso como, em meio a tanta aridez, surge um encanto natural que nos obriga a olhar para dentro. O deserto não oferece respostas prontas, mas cria o espaço necessário para que elas apareçam. E isso, convenhamos, é um raro espetáculo da Terra. Na vida prática, o Saara inspira desapego e clareza. Quer aplicar isso sem atravessar continentes? Experimente períodos curtos de silêncio consciente. Desligue o celular por 1 hora, caminhe sem destino ou escreva apenas o essencial do seu dia. Livros como Essencialismo, de Greg McKeown, ajudam muito nesse processo, porque quando o excesso some, o que importa aparece. Eu li curiosamente: esse vazio prepara o espírito para um lugar onde água e montanhas voltam a dialogar de forma intensa. Fiordes da Noruega. Os fiordes da Noruega parecem revelar a terra em estado contemplativo, como se o tempo tivesse aprendido a andar devagar. Montanhas abruptas mergulham no mar,
enquanto a água espelha o céu em tons que mudam ao longo do dia, criando paisagens de outro mundo. Há uma beleza surreal nesse encontro entre rocha, gelo e oceano, um verdadeiro espetáculo da terra que não precisa de plateia. É um daqueles lugares mágicos que ensinam sem palavras. A atmosfera mística se intensifica quando a neblina desce e o silêncio se instala. Um mentor atento diria que os fiordes mostram como a força pode ser tranquila. Foram geleiras, pacientes e persistentes, que esculpiram esses vales por milhares de anos. Nada apressado, nada forçado. Em cenários de fantasia como esse, a lição é clara. Constância supera a pressa. A natureza não corre e ainda assim chega longe, muito além dos mapas que costumamos traçar para nós mesmos. Na prática, os fiordes convidam a cultivar profundidade. Em vez de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, escolha uma e vá fundo. Ler um livro com atenção total, como a coragem de não agradar. Praticar uma atividade ao ar livre com presença plena, ou até aprender algo novo com calma, sem cobrança. Quando a gente troca velocidade por profundidade, algo muda por dentro. E é exatamente essa mudança silenciosa que prepara o espírito para uma ilha moldada pelo fogo e pelo oceano, onde tudo pulsa de forma diferente. Tahiti. A Tahiti é a prova de que a terra sabe ser intensa e acolhedora ao mesmo tempo. Entre vulcões adormecidos, cachoeiras escondidas e praias de areia escura, surge uma beleza surreal que mistura força e delicadeza. É um daqueles lugares mágicos onde a vida pulsa em camadas. Acima, a selva, abaixo, os recifes, ao redor, o oceano em movimento. Um verdadeiro espetáculo da terra, que parece existir além dos mapas convencionais. A atmosfera mística do Tahiti não vem do silêncio, mas do ritmo. Tudo ali se move. A água, o vento, as folhas, as pessoas. Um mentor sábio diria que esse lugar ensina sobre fluidez, resistir menos, adaptar mais. Em cenários de fantasia, assim, a natureza mostra que rigidez quebra, enquanto flexibilidade sustenta. As paisagens de outro mundo lembram que a vida não é linha reta, é curva, onda, ciclo. Na prática, o Tahiti convida a reorganizar o ritmo pessoal. Que tal ajustar sua rotina para incluir pausas reais? Trocar 1 hora de tela por uma atividade aquática, uma caminhada em meio ao verde, ou até aprender algo que flua, como música ou dança. Livros como Flow, de Mihaly Csikszentmihalyi, ajudam a entender esse estado. Porque quando a gente aprende a fluir com o ambiente, descobre um encanto natural interno que prepara o caminho para um lugar onde o tempo, a cor e a cultura se entrelaçam de forma inesperada. Marrakech. Marrakech é o tipo de lugar onde a terra e a cultura parecem conspirar juntas. Entre o deserto e as montanhas, surgem cenários de fantasia carregados de cores, aromas e sons que desafiam a lógica comum. Há uma beleza surreal em caminhar por ruas estreitas, enquanto o sol filtra a luz entre paredes antigas, criando paisagens de outro mundo no cotidiano. É um desses lugares mágicos em que a vida pulsa em intensidade máxima, revelando um encanto natural que vai muito além dos mapas. A atmosfera mística de Marrakech nasce do contraste. Silêncio e caos coexistem, assim como sombra e luz. Um mentor sábio diria que esse lugar ensina sobre presença. Quem se distrai, se perde. Quem observa, aprende. Os mercados vibram, as vozes ecoam, mas há sempre um pátio escondido, um jardim silencioso, lembrando que equilíbrio não é ausência de movimento, e sim harmonia dentro dele. Tudo isso compõe um poderoso espetáculo da terra, vivido em ritmo humano. Na prática, Marrakech inspira atenção plena em ambientes complexos. Quer aplicar isso na vida real?
Experimente fazer uma coisa por vez, mesmo em dias cheios. Cozinhe sem pressa. Ouça alguém sem interromper. Observe detalhes do caminho diário. Leituras como O Poder do Hábito ajudam a entender como pequenas escolhas moldam grandes resultados. Porque quando aprendemos a navegar no caos com consciência, estamos prontos para seguir rumo a um lugar onde pedra, água e gravidade criam uma dança à beira do abismo. Costa Amalfitana. A Costa Amalfitana parece ter sido desenhada à mão, com calma e ousadia. Falésias íngremes mergulham no mar como se desafiassem a gravidade, criando cenários de fantasia onde a rocha encontra a água em perfeita tensão. Há uma beleza surreal nesse equilíbrio improvável, um verdadeiro espetáculo da terra que se revela a cada curva da estrada. É impossível não sentir que se está diante de paisagens de outro mundo, algo que existe claramente além dos mapas. A atmosfera mística da costa nasce do ritmo lento, quase provocador. O mar bate nas pedras há séculos, sempre do mesmo jeito, enquanto vilas coloridas observam tudo em silêncio. Um mentor sábio diria que esse lugar ensina sobre confiança. Confiar no tempo, no processo e na própria caminhada. Em lugares mágicos assim, a natureza mostra que nem tudo precisa ser controlado. Às vezes, basta manter o curso e respeitar os limites. Na prática, a Costa Amalfitana convida a desacelerar sem culpa. Que tal aplicar isso reduzindo compromissos desnecessários ou criando pequenos rituais de pausa, como um café consciente pela manhã ou uma caminhada ao entardecer? Ler algo inspirador, como A Arte da Simplicidade, ajuda a reforçar essa mudança. Porque quando aprendemos a respeitar o ritmo da vida, abrimos espaço para um território onde o fogo da terra molda ilhas e montanhas de forma intensa e imprevisível. Maui Maui é o tipo de lugar onde a terra parece respirar em voz alta. Vulcões, florestas tropicais, falésias e o oceano convivem em cenários de fantasia que mudam de humor ao longo do dia. Há uma beleza surreal em ver o sol nascer acima das nuvens e, poucas horas depois, sentir a força das ondas quebrando com intensidade. É um desses lugares mágicos que revelam o espetáculo da terra sem pedir licença, criando paisagens de outro mundo que ficam gravadas na memória. A atmosfera mística de Maui nasce do contraste entre fogo e água. Um mentor sábio diria que ali, a natureza ensina sobre reinvenção constante. O que hoje é lava, amanhã vira solo fértil. Nada permanece igual por muito tempo. Esse encanto natural mostra que mudança não é ameaça, é oportunidade. E quando a gente entende isso, começa a perceber que a vida também funciona assim, sempre se refazendo, sempre indo além dos mapas que insistimos em desenhar. Na prática, Maui inspira coragem para recomeçar. Quer aplicar isso no cotidiano? Experimente aprender algo completamente novo. Algo que tire você do automático. Surf, trilha, fotografia ou até um curso diferente do habitual. Leituras como Mindset, de Carol Dweck, ajudam a reforçar essa mentalidade de crescimento. Porque quando a gente aceita o movimento da vida, fica mais preparado para um lugar onde o gelo, a água e a montanha se encontram de forma silenciosa e profunda. Parque Nacional Banff. O Parque Nacional Banff é daqueles lugares que ensinam sem pressa, como um mestre antigo. Montanhas cobertas de neve, lagos glaciais e florestas profundas compõem cenários de fantasia que parecem suspensos no tempo. Há uma beleza surreal no azul impossível das águas e no silêncio que ecoa entre os picos, criando paisagens de outro mundo que lembram, o tempo todo, o espetáculo da terra em sua forma mais pura. A atmosfera mística de Banff nasce do frio que desacelera
e da vastidão que relativiza tudo. Um mentor sábio diria que esse lugar ensina humildade. Diante da imensidão, o ego diminui e a clareza aumenta. As geleiras contam histórias de milhões de anos, mostrando que o tempo é paciente e que a verdadeira força age devagar. Em lugares mágicos assim, a mente aprende a respeitar processos e a enxergar a vida além dos mapas imediatos. Na prática, Banff inspira planejamento com consciência. Quer aplicar isso? Pense em decisões de médio e longo prazo, organizar finanças, estruturar estudos, cuidar da saúde com constância. Criar uma rotina simples de exercícios ou estudar algo novo com disciplina diária faz diferença. Livros como O Efeito Composto ajudam a entender essa lógica, porque quando a gente aprende com o gelo e a montanha, percebe que grandes transformações nascem de pequenas ações repetidas, e esse entendimento fecha um ciclo, enquanto o outro começa a se formar silenciosamente. Agora, tudo converge para um ponto simples. O que você vai fazer com esse conhecimento? A Terra acabou de te mostrar, por meio de paisagens, contrastes e forças naturais, que nada cresce no improviso e nada se sustenta sem consciência. O espetáculo da Terra não é só contemplação, é um convite à ação. Se desertos ensinam foco, montanhas ensinam constância e oceanos ensinam fluidez, então a mudança começa quando você decide aplicar isso na sua própria vida, hoje, não amanhã. Escolha uma coisa, só uma. Algo que você pode ajustar agora, um hábito, uma decisão, uma conversa que vem sendo adiada. Comente aqui embaixo qual foi o lugar mágico que mais te impactou e qual atitude concreta você vai tomar a partir dele. Escrever isso publicamente cria compromisso, clareza e movimento. Não subestime esse passo. Ele é pequeno, mas poderoso, e já te coloca além dos mapas mentais de sempre. Se esse conteúdo te levou além dos mapas, então não pare por aqui. Inscreva-se no canal agora, ative o sino das notificações e continue essa jornada com a gente. Cada novo vídeo é um novo território, um novo olhar e uma nova forma de entender a vida através do espetáculo da Terra. E, antes de sair, escolha assistir a mais um vídeo do canal, porque, às vezes, a próxima paisagem é exatamente a resposta que você estava procurando.